fico aflita com aquilo. Mas, enfim, eu só uso quando o som está muito ruim, aí é melhor. Bom, muito obrigada ao Padre Beoso pelo convite. O Padre Beoso é um amigo querido de longa data e eu aceitei essa conversa com vocês e, evidentemente, muito mais do que eu aqui disser, eu acho que será útil se eu puder dirimir algumas dúvidas de natureza prática de todos vocês. Eu sou médica, sou pneumologista de formação, sou docente e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e exatamente por se tratar, porque eu estou tão envolvida com essa epidemia desde que ela chegou ao Brasil, porque ela chegou como se fosse uma doença de natureza respiratória, eminentemente, ela continua predominando como uma doença respiratória, ela surgiu no mundo, como todos vocês sabem, fazer um rápido resuminho só até chegar ao estado da arte hoje, na situação que nós estamos no Brasil, dessa epidemia. Ela foi uma virose detectada na China nos últimos dias do ano passado, descrita como uma pneumonia atípica, diferente, em pacientes de diversas idades. Nos primeiros 7 casos, um jovem médico que cuidava e que depois acabou falecendo, contaminado pela doença, sem ter nenhuma comorbidade, e as pessoas começaram a desenvolver graves pneumonias e a morrerem muito rapidamente. Bom, então a doença surgiu assim no mundo. Rapidamente, os chineses foram muito eficientes. Nos primeiros dias do ano, já no dia 3 de janeiro, eles já tinham desvendado o genoma completo e publicaram. Graças a Deus, eles comunicaram ao mundo científico que se tratava de um vírus novo, um coronavírus, que havia ultrapassado a barreira dos animais, quer dizer, um coronavírus novo. Os coronavírus são nossos velhos conhecidos, são responsáveis pela maior parte dos resfriados que todos nós temos durante o ano, cada um de nós 2, 3, 4 por ano, sem gravidade, são coronavírus, portanto, muito já adaptados ao ser humano. Mas há muitos coronavírus que pertencem ao mundo animal, e o homem, pela destruição do planeta, por todas as bobagens que faz, e a China, particularmente, pelas condições dos mercados chineses, que eu conheço muito bem, a China propicia digamos assim, propicia de certa maneira essa passagem do mundo animal para o mundo humano. Então, era um vírus novo, desconhecido para nós, causando quadros muito graves e que já no início concorriam com uma mortalidade muito alta. Assim, a doença rapidamente se disseminou pelo mundo, chegando da Ásia à Europa, primeiro nos países asiáticos. Vale fazer um comentário de que dos países asiáticos que rapidamente tiveram a doença, próximos à China, a Coreia do Sul foi um exemplo de controle, continua sendo até hoje, né? A Coreia sempre foi o meu modelo, digamos assim, de inspiração, pelo fato de ter controlado a epidemia muito rapidamente e ter conseguido manter a epidemia sob controle até o momento. Houve um rápido recrudescimento na Coreia recente e eles rapidamente fecharam tudo de novo e estão conseguindo conter a epidemia naquele país. Os chineses, por razões de serem um governo forte, deu ordens e conseguiu também de maneira muito surpreendente. Nós também devo dizer que não confiamos completamente nos números chineses, né? É muito difícil acreditar que numa população de 11 milhões de habitantes, como era a cidade de Wuhan e a província de Hubei grande, com muita gente, tenha morrido menos gente do que já matou o Brasil até esse momento, como todos nós sabemos. Então, a doença chegou até nós e rapidamente ficou claro que ela era uma doença altamente transmissível. Existe um indicador que nós chamamos R0, que é aquela capacidade de transmissibilidade, para quantas pessoas uma pessoa doente é capaz de transmitir. Quando a doença nos chegou, ela já chegou com R0 alto. Então, cada paciente transmitia, em média, para 2,8, 3 pessoas. Então, portanto, era exponencial. Era muito grave. E no Brasil a epidemia se disseminou muito rapidamente. Essa é a razão pela qual nós tivemos uma mortalidade em algumas cidades brasileiras muito rápida e muito alta. E vários exemplos disso são muito
digamos assim, paradigmáticos, né? Talvez Manaus seja o maior deles. A epidemia chegou rápido, se disseminou muito rapidamente, matou muita gente e agora está numa situação de mais controle, né? Logo depois ficou claro de que não se tratava apenas de uma pneumonia. A Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, que é como ele é chamado, é uma doença sistêmica. Muitas pessoas morreram e continuam morrendo não da pneumonia per se, e sim das doenças vasculares que são causadas pelo vírus. O vírus tem uma capacidade que nós chamamos trombogênica, ou seja, de obstruir vasos pequenos e, portanto, a microcirculação pulmonar, a microcirculação cardíaca, renal, elas ficam muito comprometidas. Essa é a razão pela qual nós recomendamos, e hoje é universalmente aceito, que todo paciente diagnosticado seja mantido sob anticoagulação desde o seu diagnóstico feito. Então, visto isso, nós aprendemos muito, né? Nunca na medicina houve alguma coisa que em 3 meses tenha sido publicado 34 a 35 mil papers na literatura médica e científica. É realmente uma coisa extraordinária, nós mal damos conta de ler tudo que sai. É claro que a qualidade do que sai publicado não é homogênea, ela varia muito, então nós temos que ler todas as informações e analisá-las com muito cuidado. A epidemia chegou ao Brasil trazida pela classe média alta. Classe média essa que viaja de avião, que estava vindo da Europa, que estava vindo da Ásia. E rapidamente se disseminou. No dia 15 de março, eu me lembro que eu dei uma entrevista para o Globo, onde eu disse 3 coisas. Primeiro, nós temos 2 armas poderosas no Brasil. O SUS, que é quem vai caber dar a resposta para 80% da população brasileira, o distanciamento social, né, e a testagem maciça, que naquele momento nós ainda não fazíamos e, aliás, infelizmente, continuamos não fazendo até o momento. E disse um terceiro conceito: a doença vai se disseminar no Brasil para as classes mais pobres, menos favorecidas e vai rejuvenescer. O título da matéria foi "A Covid-19 será rejuvenescida no Brasil", ou "O Brasil vai rejuvenescer a Covid". O que era fato, não tinha nenhum mérito nessa afirmação, apenas eu conheço o Brasil, nós conhecemos a pirâmide de população. No Brasil, a população não é tão idosa quanto a Itália e a Espanha, onde quem morreu era realmente muito idoso, acima de 70 anos de idade, e a concentração de população nossa, sobretudo nos grupos menos favorecidos e mais pobres, ela está entre a 2ª e a 4ª décadas da vida. Então, era óbvio que a doença iria se disseminar em direção às classes menos favorecidas, que não iam fazer um isolamento social adequado, como não fizeram. Essa é a razão pela qual houve essa mortalidade enorme, sobretudo entre os grupos de população mais pobres no Brasil. Então, portanto, a doença bateu, morreu muita gente. Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Por que eu digo que morreram tantos brasileiros? Aliás, hoje tem um artigo meu no Globo em que eu digo isso, né? Não adianta a gente ficar contando número, né? Números e vidas são coisas incompatíveis, né? Nós não podemos, nós estamos nesse momento vivendo um luto no Brasil pela quantidade enorme de pessoas que não precisariam ter morrido. E por que elas morreram? Morreram porque não tiveram seus diagnósticos feitos de maneira adequada, morreram muitos em casa, sem assistência médica, porque o discurso inicial, inclusive nosso, nós dissemos, com medo de que o sistema não aguentasse a pressão de demanda, nós dissemos algumas vezes: olha, só vai procurar o médico se você tiver muita falta de ar e febre alta. E isso provou-se que não é verdade, está errado isso, né? A pessoa mais desfavorecida, ela não tem quem tome conta dela, ela não tem como fazer um distanciamento social adequado. Então, essa pessoa, seja de mais idade, seja mais jovem, porém diabético, portador de qualquer doença de maior fragilidade, ela deve sim, e o SUS não pôde, apesar de querer responder,
não foi capaz de fazer um sistema, né? Isso variou muito de lugar para lugar, é por isso que eu sempre digo, e alguns dos senhores já ouviram eu dizer, o Brasil não tem uma epidemia homogênea, o Brasil tem 27 epidemias diferentes, completamente diferentes. O que aconteceu em Manaus é totalmente diferente do que aconteceu em Santa Catarina, que tem uma situação hoje muito favorável, em Curitiba, até no Rio Grande do Sul, né? Mas não é essa situação realmente catastrófica que aconteceu em São Paulo, apesar da maior capacidade óbvia de organização, de o governo de São Paulo ter ouvido mais a ciência, os médicos, e o Rio de Janeiro ter tido um comportamento, digamos assim, um pouco errático, eu diria bastante errático, no sentido de não seguir aquilo que nós dissemos. Eu individualmente disse várias vezes que nós perdemos o timing, que o Rio de Janeiro tinha que ter feito um lockdown rígido de pelo menos 2 semanas. Se nós tivéssemos feito isso, nós teríamos salvo muitas vidas. Eu não tenho a menor dúvida disso, cada vez está mais claro. Nos lugares onde foi feito isso, o resultado foi muito positivo. Então, hoje, qual é a situação que nós encontramos no Brasil hoje? Nós temos um grave problema, que é preciso alertar, sobretudo os mais jovens que eventualmente estejam nos ouvindo. Nós pagamos um preço muito alto pela absoluta falta de uma coordenação homogênea, harmônica entre os diversos poderes no Brasil. Eu fui membro e participei do Comitê Técnico Assessor, que assessorou o ministro Mandetta ainda na sua gestão. Nos dias 11 e 12 de março, nós nos reunimos em Brasília, no sentido de estabelecer normas e recomendações para diagnóstico, para tratamento, na medida do possível. Optamos, desde aquele primeiro momento, em não estabelecer nenhum tratamento específico com nenhum dos fármacos que estavam sendo experimentalmente usados em protocolos, e isso se transformou num discurso, infelizmente, muito politizado pelo governo federal, que transformou um fármaco cujo resultado, hoje está claro, naquela época já estava, mas hoje muito mais, que não tem o menor sentido, que não tem nenhuma ação terapêutica, que está hoje sobejamente demonstrado, completamente abandonado para o tratamento de casos graves, e felizmente finalmente ontem, pelo FDA norte-americano, considerado um fármaco nocivo e contraindicado de ser usado. Porém, no Brasil, existe até uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, que eu espero que seja retirada do ar hoje ou amanhã, porque é um equívoco contra o qual nós sempre nos batemos. Além disso, além desses 2 medicamentos que o governo brasileiro continua defendendo, que os Estados Unidos, proibido de usar, que o FDA não recomenda, continua dizendo que vai mandar um estoque que certamente vai apodrecer lá, vai mandar para o Brasil, como se manda lixo para os países pobres em troca de algum favor, alguma coisa. Então, assim, nós esperamos ainda demover as autoridades de uma medida que não seria nem útil e nem correta para a população brasileira. Outros medicamentos haviam sido testados e continuam sendo usados de maneira errônea e sem base científica alguma. E eu devo dizer isso aos senhores porque é possível que nessas comunidades que frequentam possam ver isso. É um absurdo completo que pessoas estejam recebendo um saquinho quando vai procurar algum serviço, como se fosse bala de Cosme e Damião, aquela que se distribui no dia de Cosme e Damião, e dentro são colocados vermífugos, zinco, vitamina C, coisas que não têm o menor sentido. Covid-19 é uma virose que 80% das formas são leves, ela precisa, para ser tratada, paciência, porque ela é uma doença longa. Nos pacientes que têm muito pouco sintoma, de qualquer maneira, eles têm que ser retestados a partir do 14º, 15º dia para saber se negativaram, porque o exame padrão ouro para diagnóstico, esqueçam testes sorológicos. Os testes sorológicos servem para estudo ou para mostrar que qualquer de nós que tenha ficado doente com diagnóstico confirmado pelo um teste molecular chamado RT-PCR, que se faz através de suave nasal. Esse é o único teste que faz diagnóstico de Covid-19. Teste sorológico não é diagnóstico de nada. Ele serve para nós provarmos se nós estamos ou não com anticorpo suficiente
uma vez ou que tivemos a doença, ou que não soubemos que a tivemos e podemos ter desenvolvido anticorpos. Isso é o que está acontecendo nesse momento no Brasil. São vários inquéritos em desenvolvimento nesse momento e nós estamos, surpreendentemente, encontrando algumas populações. Eu estou esperando sair o resultado do estudo de Paraisópolis, em São Paulo, mas aqui no Rio nós já sabemos que algumas comunidades já estão com uma taxa de positividade no teste sorológico perto de 20%, o que é muito bom. Né? Todo mundo ouviu falar nesse termo, são vários termos que a sociedade civil já incorporou, né? Chamada imunidade de rebanho. Né? O que quer dizer isso? Né? Imunidade de rebanho é um termo que vem da vacinologia, né? Ele se atribui às vacinas e que é alcançado quando largas porções de população são vacinadas e, portanto, a gente desenvolve anticorpo por força da vacina. Como não tem vacina ainda, né, o contato e desenvolver doença vai fazendo com que a população vá desenvolvendo anticorpos, etc. Então, por isso que eu estou dizendo que em algumas comunidades nós já estamos encontrando uma taxa de positivos. Quer dizer, positivo não quer dizer que está doente, é que desenvolveu anticorpo. Né? E isso pode, eventualmente, revelar que no Brasil talvez não seja necessário atingir aqueles 60%, 70% que se atingirá um dia com a vacina. Talvez nós consigamos, essa é a razão pela qual nós estamos vendo um número menor de casos hoje em São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo aqui no Rio. Assim, 3 indicadores são necessários para flexibilização, que acho que é um dado que interessa aos senhores. Quer dizer, que fatores são? O que significa isso? Né? Fizemos um fechamento, fizemos um distanciamento social mais ou menos, né? Nunca alcançamos um índice adequado, mas nós precisamos de 3 coisas para flexibilizar e abrir. Então, portanto, essas decisões de abertura foram precoces, mesmo reconhecendo o cansaço das pessoas já de 3 meses, e as classes médias mais favorecidas foram aquelas que fizeram isolamento social adequado, porque em comunidade ninguém fez isolamento coisa nenhuma, até pelas condições óbvias de moradia, saneamento e tudo que nós sabemos. Então, qualquer flexibilização exige responder a 3 indicadores. Primeiro, qual é a taxa de ocupação de leitos de hospital? Então, realmente diminuiu muito. São Paulo diminuiu muito. Nós vamos ver o que vai acontecer no próximo fim de semana, porque com aquelas fotos que a gente viu da 25 de março, da Santa Efigênia, eu imagino que os hospitais vão estar todos cheios daqui a uma semana. E aqui no Rio a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. Né? Então, taxa de ocupação. Segundo lugar, quanto nós estamos conseguindo testar dessas comunidades. Então, testar, como disse o diretor da OMS, seria absolutamente estratégico. E terceiro, se aquele R0 ou RT, a qual eu me referi no início, está abaixo de 1. Então, a Alemanha, por exemplo, para lhes dar um exemplo, a primeira-ministra Angela Merkel abriu tudo. Por quê? Porque a Alemanha estava bem abaixo de 1. Porém, essa flexibilização ela é um caminho ela é uma mão dupla. Né? Então, a Alemanha abriu numa pequena cidade, num culto presbiteriano ou protestante, não me lembro, alguém ficou num culto durante 2 horas, era uma big spreader, né? Existem alguns de nós, sem nós sabermos, né, que são os chamados grandes propagadores. Então, essa pessoa tossindo, falando ou espiando, uma senhora apenas contaminou 107 pessoas no mesmo culto. Então, essa é uma outra questão que responde a uma angústia, digamos assim, que o padre Beoso me perguntava, quando vocês poderão voltar a fazer as suas atividades presenciais. Então, eu diria que nesse momento, fazer atividades presenciais em grupo, eu não consideraria adequado, a não ser que, hipoteticamente, todas as pessoas que ali estão fossem testadas previamente para ver se estão protegidas para que o mundo permaneça. Né? Eu sempre digo que as máscaras passaram a ser parte da nossa indumentária. Nós vamos ter que usar máscara como barreira mecânica durante muito tempo. Esse vírus não vai acabar, esse vírus nós vamos até vencer a epidemia,
né, a pandemia, provavelmente mais alguns meses, ela vai arrefecer, mesmo no Brasil, mesmo nas condições tão heterogêneas do Brasil, mas o vírus está aí. Então, assim, se os senhores me perguntarem, vai ter segunda onda, não vai? Nós não sabemos responder, esperamos em Deus que não. Por quê? Porque a história das epidemias, a segunda onda é sempre pior do que a primeira, como foi a gripe espanhola há 102 anos atrás, a segunda onda matou muito mais do que a primeira. Então, essa é a situação do Brasil, quer dizer, nós temos uma incoordenação, uma doença para a qual ainda não tem tratamento, o melhor tratamento são boas condições hospitalares e de terapia intensiva para os casos graves, isso é que salva a vida. Vocês podem me perguntar por que morreu tanta gente, por que abriu tanto hospital de campanha, porque eu sempre fui muito crítica em relação à abertura dos hospitais de campanha, porque eu sabia que iam botar cama, iam comprar respirador, e isso não salva a vida de ninguém. O que salva a vida de pessoas não é máquina, é gente. Tem que ter médico qualificado, enfermeiro qualificado, técnico de enfermagem qualificado, e infelizmente isso não foi alcançado na grande maioria dos hospitais de campanha, e por essa razão a mortalidade foi tão alta nesses locais. Então isso também é preciso que nós assumamos como alguma coisa que, quando nós formos fazer a análise retrospectiva do tamanho, da magnitude, da tragédia que foi a epidemia no Brasil, seguramente nós vamos ter que fazer essa consideração de maneira muito, digamos assim, honesta, né? Que foi isso que aconteceu. Em termos terapêuticos, o que concluiria, para que vocês todos saibam, quais são as perspectivas e o prognóstico, né? Em termos terapêuticos, existem sim, existem várias coisas em estudo, né? O Brasil está participando do chamado estudo Solidariedade, que é um conjunto de ensaios clínicos chancelados pela Organização Mundial da Saúde, coordenado no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, onde eu trabalho, e é uma testagem para pacientes graves internados em terapia intensiva, não é para caso leve. Então, nós estamos comparando um braço ainda com a cloroquina, porque ela faz parte do estudo quando foi desenhado ainda no começo do ano, a OMS chegou a interromper e agora autorizou que só nesse estudo ela vá até o final para que nós possamos ter uma conclusão definitiva. Tem um braço desse, tem um braço de 2 antivirais, que são 2 antivirais utilizados para AIDS e muito conhecidos já no Brasil, que são o lopinavir e o ritonavir, um outro braço com o remdesivir, que é esse antiviral novo, muito utilizado nos Estados Unidos e que mostrou um resultado promissor para caso grave, reduzindo o tempo do paciente em terapia intensiva. E um quarto braço com a utilização de um medicamento biológico, que é o interferon beta, que hoje é usado para tratamento de doenças neurológicas, já foi testado no vírus ebola, com resultado muito modesto. Há outras modalidades de tratamento em estudo, inclusive no Brasil, e uma delas que me parece muito interessante é a transferência de plasma de pacientes convalescentes ou que se curaram, né? Até eu vou doar plasma agora, quinta-feira próxima, porque estou com uma taxa de anticorpos muito alta, e se Deus quiser, meu plasma vai poder ser transfundido para pacientes graves que estão internados, né? Vou fazer os testes agora, daqui a 2 dias. Então, a transferência de plasma tem sido largamente usada nos Estados Unidos. Então, a pessoa teve a doença, desenvolveu uma quantidade de anticorpos ditos neutralizantes, ela doa o plasma e ele é transfundido naqueles pacientes graves, no sentido de dar a eles os anticorpos que eles ainda não têm. E uma última informação, existem outros medicamentos que são chamados anti-inflamatórios biológicos e eles são usados naquela fase, na segunda fase de doença. Devo dizer, não disse ainda, mas vou dizer agora, a Covid-19 não é uma doença também que se comporta de maneira homogênea, ela é uma doença chamada bifásica. Ela começa com uma viremia grande, o doente fica muito vírus circulando, faz aquela forma pneumônica inicial, e ao final da primeira semana,
E é por isso que a doença é muito ruim, porque a pessoa tem que ter muita paciência quando fica doente, porque a doença demora muito, ela entra na segunda semana, ela entra naquela fase inflamatória, que é a que mata mais, que é quando o paciente faz aquela tempestade de citocinas, que a gente chama, né, aquela cytokine storm, né, que vocês também ouviram falar muitas vezes, e é nesse momento que existem medicamentos anti-inflamatórios contra uma dessas citocinas, que se chama interleucina 6, que é a mais importante, e existe um medicamento biológico chamado tocilizumab, que tem sido usado e tem salvado algumas vidas nesse sentido. Então, todas essas linhas de estudo continuam em desenvolvimento no mundo, no Brasil igualmente, o Brasil tem conseguido participar, e, finalmente, como perspectiva, nós temos as vacinas. Sem dúvida nenhuma, uma doença como a Covid-19, ela carece de uma vacina para profilaxia. Há duas vacinas que são as mais promissoras, né? O Brasil vai começar agora, acho que começa essa semana em São Paulo e no Rio de Janeiro, a fase 3 da chamada vacina de Oxford, que na verdade hoje pertence a um laboratório chamado AstraZeneca, que comprou a patente. Então, nós vamos testar 2.000 brasileiros, preferencialmente profissionais de saúde, que não tenham desenvolvido anticorpo por qualquer razão, ou porque nunca tiveram doença, e que, portanto, são naive e possam receber a vacina. E a segunda vacina é uma vacina do Instituto Butantan, num convênio com uma empresa privada chinesa, com a chancela também da Anvisa, né, que é o nosso órgão regulatório, do governo de São Paulo. Ela será testada num grupo grande de brasileiros e vamos ver o que acontece nos próximos meses. Então, esses são mais ou menos informações, digamos assim, gerais, Padre Beoso, que eu estou dando, né, do estado da arte, de como as coisas estão, e eu acho que agora seria o momento de responder a dúvidas e perguntas, e eu espero ter sido clara, e qualquer coisa que eu tenha dito de maneira não, por favor, me pergunte, eu estou à disposição. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Margarete. Então, a gente abre agora um momento para algumas perguntas. Eu acho conveniente que a senhora possa ouvir 3, 4 perguntas e depois responder, e a gente faz uma segunda rodada, se houver mais perguntas, tá bom? Então, quem quiser, levanta a mão e a Betânia vai dando a palavra. Marco Aurélio. Uma pergunta minha é a seguinte: a gente está ouvindo falar desse afrouxamento do isolamento e, como a senhora também falou, doutora, vamos ver se vai haver uma segunda onda. Minha pergunta é: no Brasil, a primeira onda já passou? Porque eu tenho a impressão que a primeira onda ainda não tinha terminado, a primeira onda estava ainda em fase de ascensão. Essa primeira onda no Brasil, de fato, já passou? Podemos fazer isso? Ou está tendo uma comunicação não condizente com a realidade? E aproveito para cumprimentá-la, doutora Margarete, pela explanação e agradecer a sua presença conosco. Muito obrigado. Maria Helena? Olá, Margarete, muito bom te ver aqui, sempre objetiva, clara. Desde a semana passada, nós tivemos, tanto na Baixada como aqui em Petrópolis, algum problema? Posso continuar? Está escutando? Pode continuar, estou ouvindo. 5 pessoas impactadas, com idades variadas de 26 anos a 56. E você estava falando da questão de que mexe muito com a questão de fluxo sanguíneo. Eu queria saber se é uma nova fase que essa doença está entrando de atacar como infartando, né? Anteontem morreu, inclusive, um rapaz aqui de Petrópolis, um cantor católico, a diocese está muito abalada. Isso é uma coisa. A questão outra também, como inibir como é que eu vou te dizer, doação, entre aspas, de cloroquina. Eu trabalho com muita gente da Baixada e a coisa de 15 dias nós tivemos informação que estavam sendo distribuídos kit de cloroquina. A terceira, quer dizer, depois de se embolar tudo, não der para você responder, paciência. Como é que a gente chega à ponta, né, com informações corretas
porque muita gente está atordoada com essa desinformação, né? Que, aliás, é uma característica da pessoa que está sentada na presidência da República, das pessoas não sabem direito, não chega informação. Então, a gente, às vezes, diz, fulaninho está saindo sem necessidade. Às vezes, ele não tem informação e acha mesmo que é uma gripezinha. Obrigada, querida. Bom, vou responder essas primeiras perguntas. A questão do relaxamento, do isolamento, Marco Aurélio, não, nós ainda não saímos da primeira onda. Você perguntou e respondeu, nós continuamos, né? A segunda onda está muito longe ainda, né? Nós ainda não saímos, nós temos epidemias que estão em ritmos e fluxos diferentes, né? No Rio de Janeiro, provavelmente, nós alcançamos o pico epidêmico, e São Paulo também, mas nós estamos descendo muito lentamente. Muito lentamente. E nós não sabemos se com essa reabertura, digamos assim, teoricamente bem concebida, com cores, bandeiras, etc., na prática nada disso funcionou. A verdade é que, volto a dizer, as fotografias que nós temos visto são aterradoras e nós imaginamos que o impacto disso sobre a rede de saúde será daqui a 10 ou 12 dias, mesmo considerando que 80% será a forma leve, que vai tomar um paracetamol, um Tilenol e que não vai ter problema, né? Então, essa é a primeira coisa. O afrouxamento foi, digamos assim, eu não posso nem dizer que ele foi precoce, Marco Aurélio, porque nós não fizemos um fechamento adequado no momento certo. Eu já disse isso várias vezes e quero repetir. Se nós tivéssemos feito Rio, São Paulo, um isolamento, um lockdown mesmo, como nós, inclusive, encaminhamos documento pela Fiocruz ao Ministério Público, sugerindo ao Estado, ao governador do Rio de Janeiro. Isso não foi feito. Se nós tivéssemos feito naquele momento, final de abril, começo de maio, nós teríamos suavizado essa curva de transmissão e salvado muitas vidas, não tenho dúvida disso. Nem eu, nem nenhum médico que esteja na linha de frente e que esteja vendo a doença, né? Então, essa é a resposta. A segunda questão, Maria Helena, né? O que houve, na verdade, é que a epidemia deixou de diagnosticar muitas outras doenças. Então, o impacto dessa epidemia sobre doenças endêmicas no Brasil é enorme, enorme. Então, pacientes cardiopatas deixaram de ser atendidos. Muito provavelmente, não foi a Covid-19 que levou a esses pacientes a terem infarto. Provavelmente já eram portadores de alguma condição, ou não estavam tomando remédio direito, ou etc., né? Pior do que isso, o impacto sobre o câncer foi enorme. O número de pessoas que deixaram de fazer exame preventivo, mamografia para câncer de mama, homens de examinar a próstata, etc., foi enorme. O impacto sobre a tuberculose, que é uma doença endêmica no Brasil, com 70 mil casos novos ainda a cada ano, matando 4.500 brasileiros a cada ano, portanto, uma doença de alta magnitude, 40% a menos de diagnóstico da doença já é o impacto que nós sabemos, né? E você, Maria Helena, que convive com essa população, onde a prevalência é altíssima, comunidades de Petrópolis, Baixada Fluminense, onde nós sabemos que é muito alta a incidência de tuberculose. E, por fim, essa questão é absurdo. Teoricamente, não se poderia mais estar distribuindo a cloroquina, que é um medicamento que a gente já sabe há muito tempo, né? Eu particularmente, né? Eu recebo, só para dar um exemplo até curioso para vocês, né? Com essa participação tão sincera que eu tenho tentado informar as pessoas, traduzir a informação científica para uma linguagem que seja acessível a todo mundo através dos meios de comunicação, onde acho que eu tenho conseguido passar informações, Maria Helena, mas talvez não seja suficiente, né? Porque as pessoas que estão muito na periferia, seria preciso que essas lideranças comunitárias entendessem isso. Eu cheguei no final de março, eu cheguei a ter conversa até com lideranças comunitárias, né? Organizadores de baile funk, festa rave, onde eu disse, por favor, parem tudo isso, porque isso será uma desgraça para a transmissão dessa população jovem toda que frequenta esses locais. E não tem jeito, a gente conseguiu um pouco, certamente não conseguiu na maioria. Então,
a distribuição de medicamentos do tipo ivermectina, que a gente tem visto que é remédio de verme, é um vermífugo, né? Que teve alguns estudos mostrando que in vitro tem uma ação antiviral, que é verdade. Agora, in vitro é uma coisa, gente, in vivo, em anima nobile é outra, no homem é outra coisa. As coisas não são iguais. A cloroquina, que é um remédio antigo, usado para malária já há quase 70 anos, o Brasil conhece sobejamente, é usada também para doenças autoimunes. Então, o que está acontecendo hoje é uma tragédia. As pessoas compraram, fizeram estoque nas suas casas, e hoje os nossos doentes que têm artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, psoríase, doenças autoimunes que dependem da cloroquina, que usam há anos, né, outras doenças, né? A minha enteada, nós tivemos que mandar fazer numa farmácia de manipulação porque não acha para comprar e ela toma porque tem uma doença autoimune, né? Foi um problema. E isso vai ser usado quando, como, com que critério? Entende? Então, assim, todos os estudos até o momento, Maria Helena, mostraram, todos, sem exceção, mostraram que não salva a vida, provavelmente piorou a mortalidade porque ela tem efeitos colaterais, e para casos leves, até o momento, não há nenhum trabalho que tenha mostrado serventia alguma. Então, a nossa recomendação é absolutamente não usar até que apareça alguma evidência de que possa ser útil para reduzir tempo de doença, etc. A doença na forma leve não precisa de nada disso, tem que ter paciência. Essa doença exige uma coisa chamada paciência. Eu sei porque eu fiquei doente e eu sei o que é. Você vai piorando, no 7º dia você está pior do que no primeiro, e aí, mas para a gente que é médico é mais fácil, a gente tem medo, né? Já me perguntaram publicamente, eu não tenho o menor problema, viu, Beoso, de responder isso. Me perguntaram se eu tive medo, e eu disse, claro que eu tive medo. Eu acordei 2 ou 3 madrugadas, eu acordava, botava o oxímetro no dedinho para ver se a falta de ar estava chegando, né? Enfim, a gente sabe que a doença é assim. Então, numa forma mais pesadinha, assim, né? Então, assim, isso pode acontecer. Então, é isso, Maria Helena, mas assim, a gente tem que fazer chegar essa informação nas lideranças comunitárias, que eu acho que tem um papel definidor. Juan havia levantado a mão. Boa tarde. A minha pergunta é na relação sobre as subnotificações, né? Que se veja que não estão analisando todos os casos. Tive casos de amigos mesmo, que foi uma família, quase todos teve o sintoma, mas foi feito o exame só de uma pessoa que constatou positivo, né? E onde que eu moro aqui é no sistema de Coab. E é questão da juventude, também estou andando para lá sem máscara, sem descuido, estou na rua, correndo, criança e tudo, né? Então, aqui, onde que eu estou aqui é uma situação assim, né? Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, né? Como atuar nesses tipos de ações, né? Como ver aonde mapear onde que o corona, onde que o vírus está realmente atuando, né? Que aqui na nossa região aqui não se vê fazer teste, não se vê fazer exame nenhum, né? E aqui somos, tipo, cada bloco desse aqui são 60 famílias, né? Então, nem sabemos se o vizinho tem ou não tem, porque pela falta de teste, né? E o teste aqui realmente não chegou. A única questão, você perguntou e você mesmo respondeu. É isso, quer dizer, eu acho que pessoas como você têm um papel muito importante no seu bairro ou no lugar onde você vive e tem que, digamos assim, pedir ou exigir. É São Paulo você, né? Você é São Paulo? Então, São Paulo tem uma situação melhor organizada até do que o Rio de Janeiro. São Paulo está com muito teste. A Secretaria da Saúde aí tem muito teste. Então, se nós fizermos essas observações em vários bairros,
nós vamos poder compor esse mosaico, digamos assim, de quantos % da sua comunidade já é protegida, né? Porque o que nós queremos responder fazendo testes sorológicos como esse grande estudo que a Universidade de Pelotas está conduzindo no Brasil, em que fez um sorteio de 130 cidades e que a gente está estudando. A gente está encontrando resultados muito interessantes. Alguns locais tinham uma taxa encontrada de chamados protegidos, entre aspas, que são aqueles que já apresentam anticorpo positivo no teste, revelando que a pessoa ou teve e nem soube, porque foi muito leve, ou que teve contato com alguém e desenvolveu anticorpo, que é o melhor dos mundos. É o sonho de consumo de todo mundo hoje, é ter um teste de IgG positivo. Concorda comigo? É isso. Então, eu não sei no seu bairro quantos teria, mas provavelmente já seria um número interessante, mas só fazendo teste, não tem jeito. Por isso que eu estou dizendo, tem que ter teste maciçamente no Brasil. Quando eu estou dizendo que nós encontramos no inquérito sorológico feito numa comunidade como a Rocinha aqui do Rio, num estudo conduzido pela Fiocruz com a Secretaria da Saúde, nós já encontramos 20% de positivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas pessoas estão imunizadas até que prove o contrário e que nós estamos diminuindo o chamado grupo dos suscetíveis, ou seja, aquelas pessoas que estão sujeitas a terem doença ou a se contaminarem. Então, quanto menor o número de suscetíveis, melhor é, entendeu? Então, é possível que no Brasil nós já estejamos encontrando um número de suscetível um pouquinho menor, mas respondendo objetivamente, no seu local de moradia, o ideal seria procurar a Secretaria da Saúde do município e dizer, olha, nós precisamos fazer uma testagem maciça nessa população, entendeu? E quando a gente diz testar, teste sorológico é uma coisa para fazer esses inquéritos de população. Teste para diagnóstico de doença não é teste sorológico. Só o RT-PCR, aquele feito por suave nasal, é que é diagnóstico. Nenhum outro serve. Então é isso. O Beoso levantou a mão, mas antes eu queria fazer uma perguntinha rápida, que é, esse teste maciço teria que ser para todas as pessoas que teve contato com os doentes, para que seja uma testagem definitiva, que tenha uma boa estatística em relação a isso? Beoso, se quiser já complementar, que ela pode responder depois as duas. A Margarete dizer que o Juan... A Margarete, para dizer que Juan está na zona leste de São Paulo, que é a zona mais populosa. 2,5 milhões de habitantes estão na zona leste. E a população que cresceu que na direção do Rio de Janeiro, porque dos dois lados tem montanha, não dá mais para crescer. Então, é a zona mais populosa de São Paulo e com muitos bairros de Coab, né, de edifícios morando no mesmo lugar, 3, 4 mil pessoas. Bom, a pergunta que eu queria fazer é se daqui 3, 4 meses a gente puder começar a ter cursos presenciais, que tipo de precaução a gente tem que tomar em relação a distanciamento, a número de pessoas, a higienização dos locais. A gente tem um pouquinho uma ideia de se no futuro tiver que recomeçar, em que condições, né? Bom, em relação aos testes sorológicos, né, existem 2 tipos. Né? Nós podemos fazer isso que a gente está fazendo, coordenado pela Universidade de Pelotas, como eu disse, que são sorteios, né? São sorteadas as cidades e as casas. Então, vai-se colhe daquelas pessoas para determinar, ao acaso, qual é a prevalência de positividade. Ou você pode pegar, como no caso do Juan, um bairro inteiro e testar aquela população toda, excluir os que estão doentes, né? Os que estão sintomáticos. Os que estão sintomáticos, evidentemente, não é o teste sorológico que tem que ser feito, é um exame para diagnóstico eventual de doença, e quando você diagnostica um caso, devem ser testados os contatos para ver. Então, os contatos e, sobretudo, se tiver qualquer tipo de sintoma. Então, é isso. E hoje há muitos inquéritos sendo feitos, há um grande, começando agora em Manaus, também com 5 mil pessoas, que vai determinar, para explicar o que aconteceu. E existe um outro dado também interessante, Betânia,
né, que nós não sabemos ainda responder, mas nós podemos presumir que é possível que nós tenhamos uma espécie assim de imunidade cruzada, né? Como os coronavírus são muito frequentes no nosso meio, não esse, né, mas os outros, é possível que quem já teve alguma infecção por coronavírus previamente, ou uma, ou duas, ou três ao longo da vida, tenha uma certa imunidade cruzada que proteja. Mas isso é uma conjectura científica, entendeu? Nós não podemos responder. Quanto às atividades, Padre Oscar, é difícil a Bessa responder nesse momento, porque, assim, nesse momento, por exemplo, abrir escolas seria, a nosso ver, uma catástrofe. Escola de criança que eu estou falando. Por quê? Porque as crianças são portadoras do vírus assintomática, elas raramente desenvolvem doença, né? Nós tivemos doença e tivemos algumas mortes, mas não é a maioria dos casos, pelo contrário, é muito pouco. As crianças têm uma imunidade própria delas e, além disso, as crianças brasileiras são muito vacinadas e é possível que exista também uma imunidade cruzada nessa faixa etária pediátrica que as proteja de qualquer maneira. Mas abrir uma escola e submeter uma criança que vai ter contato com professores, serventes, funcionários, motoristas, gente de limpeza, etc., e que vai levar para casa, para os seus avós, para os seus pais, etc. Então, abrir escola, nesse momento, está fora de cogitação. Nesse momento da epidemia, está fora. Abrir universidades, igualmente, está numa situação muito difícil, porque botar na mesma classe fechada, com ar-condicionado ligado, 50, 60 pessoas, mesmo de máscara, nós consideraríamos uma temeridade. Da mesma maneira que os cursos presenciais aos quais o senhor se referiu. Então, nesse momento, não vejo como, né? Daqui a 4 meses, digamos, quando a epidemia, nós esperamos que ela já esteja bastante arrefecida na sua transmissão e nós já tenhamos diminuído o nosso número de suscetíveis realmente, será possível que o senhor consiga fazer, mas assim, ao máximo possível em locais abertos, né? Então, assim, não em salas fechadas, mas eventualmente galpões, né? Lugares que têm uma ventilação muito presente, com uma distância de, no mínimo, 2 metros de uma pessoa para outra, né? Porque é o que se pede. O uso de máscara será mantido, ninguém poderá ficar sem máscara, em aula ou em discussões, etc., de modo algum, né, será recomendado todas as condições de higiene que terão que ser oferecidas, né? Sanitários é um problema, sanitário público é um problema. Quando eu soube que iam abrir shopping center, eu fiquei imaginando a contaminação daqueles sanitários, quer dizer, a logística de pessoas que têm que cuidar para que o ambiente seja preservado sem contaminação é muito grande, isso tem um custo. Então, assim, eu acho que realistamente, Padre Oscar, eu acho que a gente não tem como prever atividades presenciais de grupos maiores do que 10 ou 15 pessoas nesses próximos 4, 5 meses. Acho que não, acho que é temerário. A não ser reuniões em lugares abertos, entendeu? Como num campo de futebol, num lugar ao ar livre, com todo mundo de máscara, com uma distância protegida, onde se houver alguém com muito pouquinho sintoma, às vezes uma coriza, alguma coisa, mas ela está doente, lembrando que as pessoas assintomáticas transmitem sim, e as pouco sintomáticas transmitem sim. Então, assim, a gente começa a transmitir a doença antes de ter o primeiro sintoma. Esse é um outro complicador da Covid-19. A Lurdinha levantou a mão. Boa tarde, professora, doutora Margarete. Eu fiquei em dúvida, não sei se a senhora explicou e eu não entendi. Com relação à testagem, por que não fazemos em massa? É custo ou ainda não existe o número suficiente para fazer em todos que precisamos? Por exemplo, na rede pública, né? Eu tenho uma sobrinha que teve Covid, ficou lá no INB, mora com 2 pais idosos. Ninguém, o posto de saúde, nem fizeram acompanhamento, mas não fez o teste nos pais, por exemplo. Ficaram só na quarentena e imagino que não tenham, porque não ficaram doentes também. Mas as pessoas que podem pagar, se elas quiserem, existe?
vai no laboratório e pode fazer o teste? Olha, eu quero viajar para outra cidade. Eu vou levar meu atestado que eu não tenho. Ou não existe? Eu não tenho essa resposta, né? Se o problema é financeiro ou se o problema é que não há teste mesmo disponível para todos. Não sei se eu fui clara na minha pergunta. Em primeiro lugar, nós tivemos muita dificuldade, foi claríssima. E a pergunta é muito boa, né? Ela é muito prática. Nós tivemos muito problema de comprar teste. E compramos muita porcaria. Tem muito laboratório aí usando testes sorológicos comprados da China, que são de péssima qualidade. Tem um rendimento, habilidade, vim até fazer o teste, tá? Se vale a pena, se esse laboratório presta, se não presta, etc. Então, é claro que o ideal seria, nós tivemos dificuldade porque não havia teste para ser comprado. Houve um momento em que acabou tudo, igual de proteção individual, né? Não só que teve, né? Vocês devem de novo de pessoas trabalhando nos hospitais. Eu não estou ouvindo o que ela está falando, está cortando tudo. Não sei se vocês ouvem. Eu acho que é o sinal dela que está bem ruim. Um momento em que mesmo a epidemia ficou grave, os produtores, a maior parte era China. Meu sinal deu uma baixadinha agora, gente, mas Acho que a internet dela caiu e ela saiu da sala. Vamos aguardar ela entrar novamente. Na verdade, eu não consegui entender quase nada do que ela falou em relação à minha pergunta, né? Eu acho que já estava travando. O Juan vai fazer contato com ela, Juan? O microfone está desligado, doutora. pronto? Ok? Okay. Agora voltei, né? Voltei, né? Enfim, então assim, existem testes sim na rede privada, querendo fazer privadamente existe, né? Os laboratórios têm aí laboratório vendendo teste de má qualidade, outros laboratórios com teste de boa qualidade. Porém, na rede pública tem muito teste estocado, tem muito teste em São Paulo, tem muito teste no Rio de Janeiro, que precisa de uma logística de demanda, né? A população saber que existe, pedir que seja testado, né? Então, assim, cada família que teve uma pessoa doente, o correto seria testar os contatos, não há dúvida. Então, essa moça a qual você se referiu, o certo teria sido testar os pais, que são pessoas idosas, etc. Porém, talvez eles não tenham tido sintoma mesmo, né? Mas, assim, o certo é cada pessoa testar os contatos, sim. E para isso, né, deveria ter teste, digamos assim, público disponível, mas nós sabemos que não tem, embora já tenha o Brasil comprado uma quantidade bem grande nos estados maiores, como São Paulo e Rio, tenho certeza que sim. Então tem que criar essa cultura, digamos assim, essa demanda às secretarias da saúde municipais, no sentido de tornar o teste cada vez mais... Quanto mais testar, mais nós vamos conhecer a doença. Eu queria fazer outra pergunta também. Na verdade, eu não consegui ouvir direito quando a senhora falou da pesquisa da Fiocruz nas comunidades no Rio de Janeiro e aqui em Paraisópolis também. Eu estava auxiliando outras pessoas a entrar na sala. Eu moro aqui em Paraisópolis e eu queria saber, essa pesquisa foi feita aqui também? Ela vai sair, tem previsão? E depois o Cremildo pode falar agora, que daí ela já responde os dois. Boa tarde, doutora. A minha pergunta é a seguinte: se eventualmente a pessoa já teve os sintomas da doença, ela não fez o teste e também não se medicou, e esses sintomas passaram, é possível ela voltar a ter novamente a doença, já passando os sintomas? E a segunda pergunta é o seguinte: mesmo ela não se medicando
e os sintomas já terem passado, é possível ela contagiar ou infectar outras pessoas? Em relação aos esses estudos de comunidade, Betânia, eles estão sendo feitos. Né? Aqui no Rio estão sendo feitos em diversos locais aqui da Zona Oeste do Rio, da Baixada Fluminense, algumas comunidades, como a Rocinha, o Complexo do Alemão, todos esses têm estudos sendo conduzidos, que a gente chama de estudos de comunidade, né? Onde você sorteia e vai aleatoriamente escolhendo para poder determinar a prevalência de positividade sorológica naquela comunidade. Nós sabemos que aí em São Paulo tem mais de uma comunidade onde isso está sendo feito, é a Secretaria da Saúde que está fazendo. Em Paraisópolis a gente sabe, mas eu não tenho nenhuma informação de qual é a metodologia e nem resultados, mas nós sabemos que está sendo feito sim, com um número grande de pessoas, né? Respondendo ao Cremildo, né, nada indica, Cremildo, que alguém que teve a doença pegue de novo. Então, se eu tive Covid-19, por exemplo, eu fiquei doente, eu testei positivo, no 16º dia eu testei negativo, razão pela qual saí do isolamento e voltei para casa, para o convívio das pessoas, e alguns dias depois eu fiz um teste sorológico para ver se eu já estava com anticorpos, até para eu poder voltar para dentro do hospital e tal, com mais tranquilidade, estava com bastante anticorpo. Então, isso é tudo assim, como a gente diz, direitinho, como tem que ser, né? Isso deveria ser para todo mundo. Então, eu não transmito para ninguém, né? E até que se prove em contrário, não pego mais a doença. Então, estou protegida. A pergunta que fica sem resposta é: eu estou protegida para sempre? Ou eu estou protegida até que venha, eventualmente, uma segunda onda, ou que a cepa sofra alguma mutação que vai fazer uma nova epidemia? Isso nós não podemos responder, porque nós não sabemos. Mas, nesse momento, eu estou protegida. Estou protegida, posso ter contato com todo mundo, com criança, com gente idosa, sem problema. Entendeu? A questão é, enquanto você tem doença, não é o sintoma que faz você transmitir, porque você pode transmitir a doença sem ter sintoma algum, sem saber que está doente. Essa que é a questão complexa. E enquanto você está positivo no teste de PCR, você é transmissor, sim. Então, tem pessoas que não negativam com 14 dias. Né? Eu me testei, porque eu estava melhorzinha, me testei no 16º dia, estava negativo, tranquilo. Então, volta para casa, vida que segue, entendeu? Mas tem gente que permanece positiva com 21 dias, 25 dias. E aí cabe uma reflexão que nós não sabemos responder com muita, digamos assim, muita certeza, né? É se isso que a pessoa está dando positivo no teste é só uma fração do RNA do vírus e, portanto, não contamina ou se contamina. Provavelmente não contamina, é só uma fração, nesses que demoram muito a negativar, entendeu? Mas, assim, os cuidados permanecem, mas a maior parte dos casos negativam no 15º, 14º dia, negativo o teste de PCR. Mas sem PCR negativo, dizer, tá, já passou 14 dias, vida que segue, volta para casa. Isso não está certo, isso está errado. Tem que testar negativo. Tá? Acho que eu respondi. Padre Beoso levantou a mão. Mas não, só uma curiosidade, Beoso. Desculpa. É que a gente já passou do tempo e a gente não queria abusar da doutora Margarete, né? Então... Não, pode perguntar, pode fazer as perguntas. Não, mas é só uma observação em relação ao teste. Essa mesma sobrinha que ficou no AMB e tratou, ela foi para casa e ainda não tinha o resultado do primeiro teste. E não fizeram o segundo teste. Então, só para saber, ela fez o primeiro teste, esse nasal, ela ficou lá 10 dias, ela veio para casa e não... É um absurdo, né? É um absurdo, porque se você vai fazer privado, o resultado sai em 2 dias, né? Ou até no dia seguinte, dependendo, né? Então, assim, a verdade é que assim, nós não tivemos a logística de processar tantos testes colhidos, por isso que demora esse tempo todo.
né? Até nós temos bastante teste. O Ministério da Saúde fez um convênio com uma rede grande de laboratório privado, que é a DASA, né? No sentido de desafogar uma quantidade enorme de testes colhidos que não estavam sendo processados, né? Mas, sim, o padrão é esse. Margarete, a gente agradece de coração, né, a sua disponibilidade de dar essa visão tão clara e precisa da doença, mas também dos procedimentos, que para nós que trabalhamos com a educação e tudo é fundamental, né? Então, acho que ajudou muito para que a gente possa agora enfrentar os meses que vêm, sabendo onde estamos pisando e tomando todos os cuidados necessários. Somos muito, muito agradecidos pela sua disponibilidade e a sua ajuda. Agora, eu acho, sabe, eu queria fazer essa sugestão a todos vocês, que são pessoas que estão em situação de liderança junto a lugares e grupos e comunidades, assim, passem essa informação, alertem as pessoas que elas não têm que se preocupar em tomar remédio. Covid-19 leve, tratamento é. Se tiver febre, dor no corpo, toma um Dorflex, toma um Tilenol, toma um paracetamol, tem que ter paciência. Se a pessoa tem uma certa idade, logo no primeiro sintoma, ela tem que usar anticoagulante. Os anticoagulantes são remédios mandatórios na Covid-19 desde o primeiro sintoma. No dia que só para dar um exemplo, porque eu acho que os exemplos que a gente vive são muito didáticos, eu acordei num dia sem sentir cheiro nenhum, sem paladar algum. Então, eu fiz meu diagnóstico, eu estou doente. Antes que o laboratório chegasse para colher meu exame, eu já telefonei para a farmácia e mandei vir o anticoagulante e comecei a tomar, porque eu tenho 60 anos, né? Então, assim, é evidente que eu sei que a doença é altamente trombogênica e aí a gente fica tomando durante 30 dias, etc., e suspende. Então, essas são. E o resto é tratamento sintomático. Se ficar grave e for para o hospital, aí tem que usar oxigênio de alto fluxo, eventualmente antibiótico, se tiver pneumonia bacteriana associada, que é muito frequente, e todos os cuidados de terapia intensiva de casos graves. Fora isso, é isso, nada mais. O resto, tudo é enganação para as pessoas. Obrigado por esse complemento de informação. Muito obrigado, Margarete. Deus lhe pague, né? E nós a gente todos. Se despede, né, das pessoas que vieram, agradecendo a presença de cada uma, né, as do Conselho Superior, o Conselho Fiscal do SESEP, o ITEL, o CAL. Então, muito, muito obrigado. E o Comissão Arnes, obrigado por ter propiciado a plataforma para nós. Muito, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, doutora. Obrigado a todos. Obrigado, doutora. Muito bom.